Mas antes, eu queria destacar, já que a gente ainda está falando aí de cenário eleitoral para o ano que vem, tem uma entrevista do Ciro Nogueira, o presidente do Progressistas, no jornal O Globo hoje, que ele fala o seguinte, que se fosse hoje, eu vou ler para você uma resposta que ele deu aqui. Se fosse hoje, vejo dois candidatos viáveis, Tarcísio e Ratinho Júnior. Eles têm metade da rejeição do Bolsonaro e quase 40% de desconhecimento, o que é potencial de crescimento, mas só tem viabilidade com o apoio do presidente Bolsonaro. E aí a reportagem pergunta para ele porque o Tarcísio, essa semana, sinalizou que quer concorrer à reeleição em São Paulo. E aí o Ciro diz que é impossível Tarcísio não ser candidato se tiver o apoio do presidente Bolsonaro. Ele acha que seria impossível o governador Tarcísio de Freitas recusar esse apoio do ex-presidente Bolsonaro, caso esse apoio venha e seja dado assim de uma forma muito, muito aberta e muito explícita. E aí, em relação à vice, o Ciro Nogueira deixa muito em aberto, diz que primeiro precisa decidir quem será o cabeça de chapa para depois decidir quem é a vice. De qualquer forma, eu queria ouvir o professor Aldo e o Leandro também. Existe uma torcida para que Tarcísio de Freitas se lance à presidência da República, professor? Eu acho que por parte do campo conservador, da sociedade e do eleitorado, sim. No entanto, quer dizer, eu acho que é improvável que ele seja. Inclusive, se ele for, eu acho que é improvável, inclusive, a chapa Michele e Tarcísio, o Tarcísio e Michele. Por quê? Porque se o Tarcísio for candidato nessas condições, ele será prisioneiro do bolsonarismo numa eventual vitória. E, em segundo lugar, quer dizer, uma chapa dessas, ela carrega todo o passivo do bolsonarismo, que é muito grande. Quer dizer, as votações, a PEC da blindagem, que muitos chamam de PEC da bandidagem, todo o problema do golpe, assim, a prisão e tudo mais. Então, é um passivo muito grande que o Tarcísio teria que carregar, além de se tornar prisioneiro do bolsonarismo. Em segundo lugar, quer dizer, a Michelle, ela tem uma retórica bem articulada, tudo mais e tal, mas o discurso excessivamente religioso dela, ela pode jogar, pode estreitar a chapa no eleitorado, que é mais racional, que não é radicalmente evangélico e assim por diante. Então, é uma chapa que teria muitas dificuldades, tanto do ponto de vista da articulação interna da extrema-direita, quanto do ponto de vista do eleitorado. Agora, quer dizer, eu acho que nesse campo da direita, o jogo está aberto. Quer dizer, eu penso que ainda é mais vantajoso para o Tarcísio ser candidato à reeleição num contexto, numa conjuntura, num cenário que é de alto risco, na medida em que a tendência de agora em diante é o desempenho popular do presidente Lula melhorar. Isso a gente ainda precisa considerar também a possibilidade de entrar, de repente, um candidato daquele campo que é mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro, né, Leandro, que pode dividir o campo da direita ainda mais. Ali aquele quadro do outsider na política que está aberto aí também. Sem dúvidas, Mauro, né? Quer dizer, eu tendo a concordar com o professor Aldo de que o caminho mais seguro para o Tarcísio seria a reeleição, mas aí a gente tem também uma série de fatores intervenientes aí que podem atrapalhar essa questão que você está bem pontuando. Pode ter alguém mais realista que o rei, aí, mais outsider do que Jair Bolsonaro, e pode ter alguém com esse perfil dentro da própria família do Bolsonaro, né? Vamos lembrar que Eduardo Bolsonaro bate o pé e diz que ele é candidato à presidência da República, seja pelo PL ou seja fora do PL, seja uma candidatura remota de home office aqui nos Estados Unidos, ou enfim, não sei como ele vai viabilizar isso, mas isso tende a atrapalhar muito as movimentações. Se do lado da esquerda, do lado da situação, há uma candidatura em conteste à reeleição do presidente Lula, no caso da direita há um quadro bastante desorganizado. Essa própria chapa aí, essa própria entrevista que a gente viu do Ciro Nogueira vacinando essa chapa, teve reações importantes na própria direita. O próprio governador goiano, Ronaldo Caiado, ali disse que não pode se resumir a um ou dois candidatos apenas, a outros candidatos na direita, enfim. Acho que a gente vai ter que ainda olhar, decantar muito esse campo da direita e entender muito bem com que roupa esse campo que é isso. É um perfil mais ideológico ou se é um perfil mais
pragmático barra moderado aí. Tem, então, que decidir um pouco que perfil é esse, para depois entender que players ou que candidatos serão aqueles que serão colocados aí a partir do começo do ano que vem para as eleições de outubro, né?